Por que falar de literatura negra? Não seria melhor falar de literatura afro? Afinal, literatura não é uma coisa só. É para responder a essas e a outras perguntas que eu aceitei o convite do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro para vir conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o professor Valmir, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus do Jordão, e doutorando em estudos literários pela Unesp de Araraquara. Bia Ferreira, num poema canção chamado Cota Não É Esmola. Se você não ouviu, vai ouvir no YouTube, que é muito bom. Diz, contando a história de uma mulher preta, favelada, que dá o duro para sobreviver, diz mais ou menos assim num trecho. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular. E a boca seca, seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem me venha dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Veja como os versos dela são fortes, os versos de Bia Ferreira. Porque a ideia de que cota é esmola é, na verdade, uma tentativa de encobrir um racismo, um problema que não é um problema só dos pretos, muito pelo contrário. O problema do racismo é um problema branco. Então, nesse sentido, você poderia pensar, Valmir, então os brancos, eles não podem falar dos negros, você acabou de falar disso. A literatura negra é feita para preto e por preto. É verdade isso? Veja, os brancos são, na verdade, os grandes responsáveis pelo racismo. Discriminação e escravidão é algo que sempre existiu no mundo, desde a Grécia Antiga. Aliás, não sei se você sabia, mas a democracia grega, ela se fortaleceu principalmente por conta da escravidão. Então, não é esse o ponto. O ponto é que o preconceito racial é algo que os brancos são os principais responsáveis pela sua disseminação, a supremacia branca. Nesse sentido, há sim a necessidade de uma literatura branca que fale dos pretos. Só que essa não é uma literatura que a gente chama de negra. É uma literatura negrista. Um exemplo que eu poderia dar para vocês é o poeta e contista Marcelino Freire. Marcelino Freire é um negrista nesse sentido, quando num livro seu chamado Contos Negreiros, ele traz este conto que eu gostaria de ler com vocês, chamado Trabalhadores do Brasil. Veja que a temática é negra. Ele não é negro, mas a temática é negra, porque os negros e os brancos precisam, obviamente, se juntar nessa luta que a literatura está propondo. Leia comigo. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o loroquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhê sonha com um novo amor para ganhar um passe. O 2, na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral, anal, seja lá em quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Se há um negro dizendo as mesmas palavras que o Marcelino Freire coloca aqui no seu texto, talvez alguém podia dizer, é racismo inverso, mas é um branco dizendo para outros brancos safados, do ponto de vista do texto, que ninguém é escravo de ninguém. Essa literatura é fundamental também, mas não é literatura negra, é negrista. O ponto de vista é negro, mas não é a partir da vivência de um negro. Por isso, o mesmo Kuti vai dizer sobre a importância de levar em consideração que não falamos de literatura afro, mas de literatura negra. E por quê? Porque é o corpo negro que sofre o racismo. É esse corpo que é vitimizado por toda essa situação social e política dentro da qual a gente se encontra.